Almas Crucificadas, pelo espírito Victor Hugo, psicografado por Zilda Gama. Livro 1, Na Pista da Verdade. Continuação. Houve um penoso silêncio no recinto. Bruscamente, Marcelo retrucou: Pois eu, Cláudio, prefiro ser imolado a causar qualquer mágoa ao meu semelhante. Quero suportar o martírio da calúnia, dos maiores sofrimentos, morais e físicos, as injustiças e as ingratidões, a ter o coração flagelado pelo câncer do remorso por haver praticado algum ato condenável. Quantos padecimentos, quantos suplícios devem estar passando os algozes de Jesus, enquanto que ele, um dos astros espirituais que tem baixado à terra cheia de trevas, está isento da mais leve mortificação, salvo a piedade pelos que sofrem e recorrem à sua proteção, não podendo atender a todos na medida do que imploram ao seu boníssimo e radioso coração. Que importa um triunfo ignorado, como é o espiritual, Marcelo? Eu o quero aqui, à face da terra, onde me encontro, e não a Lures, onde ninguém me conhece. Ilusão, Cláudio. Nós aqui, na superfície terrestre, mourejamos em comum, temos verdadeiras refregas morais e materiais, e esses mesmos combatentes, além, contemplarão a nossa vitória. Que importa à minha alma o aplauso das multidões, se a lídima felicidade existe no nosso eu, onde se deve processar o perfeito julgamento de nossos atos nobilíssimos, e só essa secreta aprovação poderá constituir a nossa eterna ventura, aqui ou além? Quem a conquista exteriormente, não a merecendo por direito, divino ou humano, pode obter o aplauso de todos do mundo inteiro, mas no íntimo de nosso espírito, quando não existe a sanção dos meios legais, por intermédio dos quais a conquistamos, surgirá o remorso, látego espiritual que vergasta a consciência dos delinquentes. Chamas a isso felicidade terrena, Cláudio? Penoso e intenso silêncio dominou as três personagens, que durante ele, dir-se-ia, ouviam o rumor da própria respiração e o do encarcerado coração, pulsando acelerado, imperceptível nos momentos de palestra amistosa. Foi Cláudio que, empalidecendo mais, murmurou: Marcelo, eu louvo os teus sentimentos dignificadores que também já foram os meus. Nada, porém, comprova de modo indiscutível a imortalidade da alma. Para que, pois, restringir, recalcar os nossos impulsos e sentimentos, passar uma existência de sofrimentos para conquistar uma utópica aventura espiritual, quando tudo se há de consumar no interior de um sepulcro com a exclusiva e vencedora heroína universal, a morte? Presinto que não deixarei de executar o que tenho em mente. Fugir à vida, ao local do fracasso do meu futuro. Esta deve ser a derradeira vez que nos vemos. Vou partir ao amanhecer, para longínqua paragem, nos confins do Oriente. Estou desnorteado, sem bússola, sem diretriz, dentro de desarvorada caravela. Vós, que acreditais em Jesus, Marcelo e Dioneia, lembrai-vos de mim, à hora de vossas preces. Eu permaneço como estou, e acabarei louco ou rasgando o coração, para que emudeça eternamente dominado pela lei da fatalidade, única que conheço. Marcelo, a noite vai alta, e vê-la-íamos findar se aqui ficássemos opondo ideia contra ideia. Vou partir para o desconhecido na ânsia de encontrar uma só migalha de alento e de tranquilidade para o coração enlouquecido. Fujo ao convívio dos meus melhores amigos, qual maldito arrasvero, sem um instante de repouso. Sei, porém, que encontrarei a única ventura
que não é negada a nenhum vivente, a morte. Dir-se-ia, Cláudio, que praticaste um crime ou que o protejas, tendo a reprovação de tua própria consciência, e não possuís a precisa coragem de nolo revelar, exclamou Marcelo, compungido e inspirado por um clarão astral em seu subconsciente. Depois de um novo penoso silêncio, foi Cláudio quem murmurou, tornando-se mais lívido. Talvez esteja perto da realidade, Marcelo. Perdoa e esquece estas palavras de dor e revolta. Quem sabe se jamais nos veremos? Julgo o contrário. Mortos ou vivos, vestidos de carne ou despidos da matéria, nossos destinos estão jungidos perpetuamente, Cláudio. Quisera ter a tua fé, Marcelo, falou o amigo com voz trêmula, olhos rorejados de lágrimas, e, erguendo-se subitamente, a custo, se eu não for aniquilado, voltarei a esta região decorrido algum tempo. Quero isolar-me do mundo, fugir aos que mais amo. Se tal não conseguir, meu coração maldito será varado por um golpe, certamente menos cruel do que a dor de que há muito o mortifica. Não sejas insensato, Cláudio. Nossa vida não nos pertence, nem a de nosso próximo, e sim a quem tudo criou, Deus, eterno benfeitor, sumo juiz universal. Marcelo, a minha resolução é inabalável. Se algo nos dirigir na vida, a fatalidade, talvez então regressarei a estas paragens com ideias diferentes. Que Jesus te proteja, Cláudio, na penosíssima situação em que te encontras. Cláudio Solano fitou o amigo e a esposa com um olhar de alucinado, onde brilhavam prantos ardentes, abraçou-os e desapareceu na treva da noite. Marcelo, murmurou Dioneia, ouvindo os ladridos e uivos de Plutão. Lamento a dolorosa situação de Cláudio, mas desejo de toda a minha alma que se afaste por todo sempre de nosso lar. Compreendo os teus receios, querida, julgando-o capaz de cometer algum crime, até contra nós próprios. Mas, vendo-o no beiral dos mais nefandos delitos, desejo ser-lhe útil, salvá-lo, pobre ovelha desgarrada do rebanho do Cristo. Vamos orar por ele com todo o fervor, querida. Cláudio, enquanto os dois consortes procuravam o repouso, àquela hora tardia da noite, estando o castelo mergulhado em silêncio, saiu com precipitação, mas, tendo despertado a atenção do vigilante Plutão, o inteligente galgo que Márcio Tassiano adquirira de um amigo do Epiro, e que, desde o anoitecer, por diversas vezes uivava desoladamente, teve que retroceder até que um servo acorrentou o fiel canino para que o visitante pudesse retirar-se incólume. Aquele doloroso uivo, porém, seguiu-o através das trevas espessas da noite que ameaçava Procela. Cláudio, livre daquele obstáculo, tomou a direção do solar das sereias, sentindo-se desnorteado, voltando o olhar por vezes para o castelo que havia deixado até que se extinguiu a derradeira luz. Ele o contemplou com angústia e experimentou indefinível esmorecimento. Sentou-se então em uma lájea, em uma das colinas que serviam de baliza entre os dois castelos, e, quase soluçante, murmurou mais no íntimo da alma do que com os lábios. Covarde e indigno amigo que sou! Por que, se há um dirigente supremo para todos os nossos atos, não me fulmina essa desconhecida potestade nesse instante? Sim,
É mister que eu seja exterminado antes que pratique o mais degradante dos crimes, o assassínio de um verdadeiro amigo, sempre leal, um companheiro de infância e de juventude, para me apoderar do seu maior tesouro, a esposa, que eu devera considerar irmã, para lhe consagrar uma pura e fraternal afeição. Por que esse torvo pensamento, qual vampiro voraz, se apoderou do meu cérebro, destruindo os nobres intuitos, sugerindo-me o desejo indômito de sacrificar uma preciosa e sagrada vida? Eu desejava ser fiel a Marcelo, mas a fatalidade está de permeio entre nós dois, fazendo-nos adorar a mesma formosa mulher. Para poder possuir o seu amor, só há um recurso: eliminar Marcelo dentre os vivos. Fatalidade, fatalidade! Eu evoco as forças que nos regem, se é que existem, para que me ceifem a vida durante esta noite inesquecível, a fim de que, amanhecendo um novo dia, não pratique eu o revoltante delito que me tornará um eterno e execrável Caim. Incoercível soluço lhe abalou o tórax. Nenhum ruído percebeu. Somente o uivo longínquo de Plutão que lhe vibrou recôndito, causando-lhe indefinível sensação. A natureza, envolta em treva noturna, parecia compreender o martírio moral do desditoso Cláudio Solano, algemado por infinita angústia. A custo, quase ao alvorecer, chegou ao alcázar em que habitava. Entrou vacilante por secreta porta que somente ele sabia franquear, penetrando no interior, sem ser pressentido. Não procurou alimento. Impressionante silêncio típico das tardias horas nas habitações campestres reinava no solar das sereias. Ao transpor, porém, os primeiros degraus de acesso ao dormitório, pareceu-lhe ouvir prolongado gemido ou choro abafado por violência. "Quem chora aí?" perguntou ele, aterrorizado subitamente, recordando-se de quando fora assassinado seu genitor, haver escutado sua mãe chorando de modo igual ao que ouvia naquele tétrico momento. Nenhuma resposta lhe foi dada. No seu íntimo, porém, penetrou involuntariamente um pensamento dominante. Sua genitora, a infortunada suicida, estava ali e chorava dolorosamente, não só por sua penosa situação, mas também pelo nefando crime por ele projetado contra um quase-irmão, do qual recebera os mais nobres e fraternais conselhos. "Será possível?" monologou ele, "que a alma sobreviva à matéria? Que somos nós, afinal, os seres deste planeta onde predomina a dor? Eternos ou perecíveis? Poeira que se dissolve no sepulcro ou centelha divina que se torna indestrutível e ascende ao infinito?" Depois, com voz grave e compungida, falou ao invisível: "Se sois minha mãe, tão honesta e compassiva, dai-me nestes enlouquecedores instantes uma absoluta certeza de que há realmente a sobrevivência do espírito sobre a matéria, a fim de que eu não faça desaparecer deste mundo uma vida preciosíssima, que deveis saber de quem é. Não me podeis atender? Vede a gravidade da situação em que me encontro. Se nenhum ser imaterial responder à minha aflitiva interpelação, executarei o crime que tenho em mente, à luz do dia que já se aproxima." Após alguns momentos de atenta observação, pareceu-lhe que a janela mais próxima se abrira com violência, qual se fora impulsionada por mão invisível. Foi verificar se, de fato,
Algum batente estava aberto, pois ouvira o estrépito de murro violento sobre o peitoril e, logo após, tudo se aquietara. Constatou que todas as janelas estavam fechadas. Exausto, com as pálpebras intensamente contraídas, julgou estar ainda no solar do cisne, vendo Marcelo sempre pálido e a consorte, com as mãos entrelaçadas, felizes, envoltos na luminosidade de luar tropical, aguardando o nascimento do primogênito que iria aumentar a ventura daquele abençoado lar. Estremecendo, como que ferido por uma víbora irritada, a víbora do zelo exacerbado e indômito, sentou-se no leito e murmurou meio alucinado: que importa a imortalidade da alma, se, extinguindo uma vida, posso apoderar-me da felicidade que pertence a outrem? Que importa a consciência, se esta não anula os meios de alcançar a sonhada aventura? Nada afugentará do meu cérebro o plano concebido e que em breve vou pôr em execução. Detesto tudo quanto se opõe à minha pretensão. Quem me aconselhar o contrário do que desejo e premedito, é porque almeja ver-me vencido pela desdita e desventurado por toda a vida. Mal pensar estas últimas palavras, houve a vibração de uma estridente gargalhada no recinto silencioso. Quem ousa zombar da minha dor com semelhante risada? Interrogou Cláudio às trevas que o rodeavam, estremecendo involuntariamente. Ninguém se interponha nos meus projetos, porque estou resolvido a lutar contra a própria fatalidade, o destino, o inferno, o próprio Deus, se assim for mister, para conseguir a posse da criatura que me despreza e talvez me odeie. Se houver algum poder contra a minha pretensão, que se manifeste agora, antes que amanheça o dia. Nenhum ruído mais foi por ele observado. Cláudio deitou-se sem poder tranquilizar o espírito, pois desconhecia o conforto da prece, embora já houvesse pelejado pela fé cristã com as legiões dos cruzados. Teve a impressão de estar em uma pira ardente, onde se revolvia incessantemente, parecendo-lhe que o sangue se transformara em chamas que lhe devoravam o próprio coração dolorido, cremando-o como se fossem víboras em fogo. Intolerável a minha situação, exclamou, soerguendo-se no leito. Bruscamente, foi invadido por um amortecimento geral que lhe avassalou o organismo, parecendo-lhe que fora invadido por mortal torpor. Julgou distinguir um vulto alvinitente, vestindo alva túnica, o qual, aproximando-se-lhe do leito, murmurou tristemente: todo supliciante tormento por que estás passando provém de tentares derrogar as leis divinas e aniquilar uma vida utilíssima. Modera os impulsos violentos de tua alma delinquente, desditoso irmão. Estás sob o império de condenável paixão, que data de anterior existência e não correspondida. E, porque estás com os olhos vendados pela cegueira de criminoso amor, não compreendeste ainda a lúcida verdade. Não devias jamais ter cobiçado a consorte de um irmão, de um amigo sem igual neste planeta que habitas. Devia, sim, ter repelido o nefasto sentimento que ora te empolga e alucina. Louca humanidade, onde seres humanos lutam pelo amor, outros pelo ouro, outros pela aventura. Não percebem
que o ouro gerador da felicidade é o da virtude, do bem praticado com desinteresse, a isenção de remorsos. Todo prazer conquistado à custa de lágrimas e sangue tem de ser arrebatado ao usurpador, que se torna um ente os mais míseros da terra, porque lhe falta a suprema ventura, a serenidade de alma, a paz de consciência, denegridas pelos delitos contra as leis celestes e sociais. Recua, pois, infortunado irmão, ante a perspectiva de abominável crime que te transformará em galé, no foro íntimo de teu próprio ser, de teu coração devorado de compulsão e de auto-revolta. Não avermelhes as mãos no sangue generoso de um amigo leal. Não sejas outro exemplo nefasto de Caim, e sim o de discípulo de Jesus. Já foste soldado do exército que vencerá sobre a terra a derradeira batalha, o da cruzada sacrossanta da paz, do bem e da fraternidade. Foge ao local de teu martírio, procura longínqua região, onde terás abençoada tranquilidade espiritual que te compensará todas as angústias nobremente suportadas. Encontrarás uma companheira de existência, formosa e digna, que fará a tua ventura, igual a que desfruta o nobre Marcelo. Não insistas em um desarrazoado projeto que te tornará odioso, execrável a teus próprios olhos, em teu próprio coração. Repele de tua alma insanas conjecturas, porque não conseguirás vencer o juiz supremo, Deus, cujas leis regem o universo. Se não atenderes a estes fraternos avisos, serás punido severamente e terás agudo arrependimento pelo ato vil que premeditas. Quem trocar pelo crime a paz de seu coração, ainda que conquiste todos os impérios deste planeta, a fortuna de todos os cresos, todas as regalias sociais, o amor da mais encantadora Helena, jamais conseguirá ser ditoso, em vigília ou adormecido, porque terá a flagelar-lhe a consciência, a recordação do delito perpetrado, presa de incessante pelourinho interior. Mais vale a felicidade de um pária, de um mendigo honesto, tendo por leito as pedras das estradas desertas, famintos e sedentos, porém, com a paz de espírito como a possuem o justo, o verdadeiro homem honrado, os laboriosos, incapazes de praticar vilanias. O fruto do crime é sempre amargo, fel não para a boca, mas para o coração. Chama-se arrependimento ou remorso. O remorso é o látego de Deus vibrado na consciência do delinquente, o qual não poderá jamais fruir a felicidade a que aspira, se a conquistar esmagando os sagrados direitos. Ninguém tem permissão de se apoderar indevidamente da taça empunhada por outrem, pois, se tal fizer, a almejada ambrosia que julgava sorver se transformará em travo de cicuta. Se te julgas infortunado, Cláudio, mais o serás após a execução do crime que premeditas. Serás, desde então, um novo Caim, maldito por muito tempo, até quando possas remir os teus atentados às leis humanas e celestiais. A vida terrena é um relâmpago que brilha por momentos no ambiente proceloso deste orbe, e logo se extingue para reacender perenemente nas paragens siderais. Engano deplorável o de quem deseja conquistar venturas duradouras no fulgor desse corisco que o é a vida terrena. Por isso,
que pode ter número infinito de relâmpagos, porque não surge uma vez somente no firmamento da vida. Tem o mesmo fulgor das centelhas celestes que não se eclipsam eternamente, conservadas que são nos escrínios do céu, tal qual a vida no escrínio da alma, luz imperecível, que reaparece tantas vezes quantas forem mister no cenário terrestre ou no sideral. A vida é uma luminosidade inextinguível que se poderia dominar oxigênio divino, ainda desconhecido dos homens ou das ciências terrenas, um dos componentes do ar que ativa a combustão e não se destrói jamais, inextinguível, comburente e incombustível. No ser humano, ativa a circulação, penetra os tecidos, produz a combustão contínua nos órgãos internos e, quando sobrevém a morte, que é a separação da fagulha celeste, ofuscada na túnica inconsútil da matéria, persiste incombustível e perpétua. Estremeces? Duvidas, acaso, dessa verdade que em quase todas as almas constitui um axioma? Olha tudo quanto te cerca, desde o musgo rasteiro ao esplendor de um astro engastado na concha azul do firmamento. Tudo obedece a leis harmônicas perfeitas. Durante a vida vegetativa, reproduz sempre os mesmos fenômenos. Desaparece depois de haver plasmado outros seres semelhantes na conformação, na cor, na consistência, nos característicos físicos. Cada vivente, animal ou vegetal, segue uma finalidade que não transgride as leis da natureza, sempre imutáveis, desde o início ao limite de sua existência. A estrela tem luz inextinguível, sem que possamos mencionar o elemento que nutre essa luminosidade. Conserva-se equilibrada no espaço por meio de possantes forças de atração e de repulsão, de gravitação, sem discrepar um instante, seguindo os traços divinos que são as órbitas. Mariposa de luz, librando asas no infinito, seguindo uma diretriz delineada por aquele cujo nome imperfeitamente o define, Deus. Se Deus é síntese de todas as perfeições, cria corpos colossais de luminosidade eterna, como havia de errar, deixando sem leis a criatura humana que na terra culmina todos os seres em inteligência, em atributos morais e psíquicos? Duvidas desta verdade que, em muitas almas, constitui um axioma indiscutível? Há leis divinas que punem os crimes na alma. Não transgridas, pois, essas leis supremas. Não almejes conquistar ventura, destruindo-a de outrem, pois terás um futuro turbado pelo remorso, que é o açoite vibrado pelos mensageiros executores do Código Celeste, para despertar a consciência entorpecida dos delinquentes. Atenta bem nas minhas palavras, grava nos recessos de tua alma tudo quanto te disse. Desiste desse intento funesto, desse projeto sinistro. Foge ao local de teu suplício e, muito além, recobrarás a serenidade de teu espírito, ora intensamente conturbado. Encontrarás em longínqua paragem o repouso que ora te falta. Evita um bárbaro e monstruoso crime e grande será a vitória espiritual que conseguirás nessa dolorosa existência, fugindo assim a outros inomináveis sofrimentos e inauditas torturas morais. Prolongado gemido vibrou no recinto em que se achava Cláudio. Este não soube afinal se emitido por ele ou por algum ser invisível com quem confabulara e cujas afirmações
lhe ficaram qual brumas de sonho na mente. Ergueu-se no leito com os olhos desmensuradamente dilatados, sondando a treva reinante no dormitório. Os primeiros albores do dia penetraram pouco depois pelas ogivas laterais da câmara, veladas pelas cortinas de renda síria. Cláudio, porém, mal compreendeu a realidade do que se passara e, desobedecendo aos ditames da própria consciência, murmurou em concentrado tom de resolução: não desisto do meu intento, haja o que houver. Persistirei em minha deliberação, suceda o que suceder. Sempre fui obstinado nas minhas aspirações. Não quero prolongar meu martírio, deixando em mãos alheias o tesouro que ambiciono, porque isso me arrastará à loucura. Que importa a imortalidade futura, se o presente é de dúvidas e sofrimentos inomináveis? Prefiro um instante de ventura a um século de imortalidade desditosa. Levantou-se definitivamente resolvido a pôr em execução o sinistro projeto. Um camareiro aguardava ordens no limiar da porta e, ouvindo a vibração de uma campainha no interior do dormitório, apresentou-se logo para preparar o banho e tratar da indumentária do opulento castelão. O fâmulo, observando a palidez do macerado rosto de seu senhor, de ordinário corado, qual o falerno da campanha, perguntou respeitoso e piedosamente: quer que chame um herbanário, Domine? Não, dispenso, tenho que viajar hoje para longínquos países do mundo. Não temeis piorar em viagem, Domine? Não posso adiar o que tenho em mente projetado. Terminando o teu trabalho de agora, dize ao administrador do solar que convoque uma reunião de todos os encarregados dos serviços do castelo para as 12 horas, porque desejo transmitir ordens diretas de interesse geral. O dedicado fâmulo, que se chamava Patrício, retirou-se apreensivo, a fim de dar cumprimento imediato às determinações de Cláudio Solano. Ao meio-dia, estavam reunidos todos os servidores do Solar das Sereias no pátio principal, convocados pelo administrador-geral, o ambicioso Felipe Valdomiro. Ali se achavam não só os que trabalhavam no campo, na conservação do castelo, na lavoura, mas também os dos serviços domésticos. A essa hora pré-determinada, apareceu Cláudio Solano, que, com visível emoção, lhes dirigiu a palavra. Fiéis servidores, em benefício de minha própria saúde, necessito ausentar-me longamente deste solar e da própria Dalmácia, rumo ao Oriente, em busca de um célere esculápio de cujas curas dizem prodígios. Não sabendo ao certo quando voltarei a estas paragens, nem se conseguirei regressar a este castelo, todos quantos aqui se encontram e tão fielmente me serviram, podem tomar o destino que lhes aprouver. Apenas conservarei a meu serviço Patrício e Felipe Valdomiro, que continuarão a velar pelo prédio, podendo conservar alguns jornaleiros e outros necessários ao cultivo das terras. Além do que lhes é devido, darei a cada um pequena gratificação, para que possam, sem penúrias, procurar outro emprego. A todos os meus sinceros agradecimentos pelo desvelo com que me serviram. Ouvindo em significativo silêncio quando terminou, Patrício, o mais idoso dos servidores, destacando-se, respondeu, comovido e com os olhos brilhantes de lágrimas: Senhor Conde de Morato, nós vos servimos com dedicação porque bem o mereceis. Sois escrupuloso e pontual no pagamento, e a todos
tratais com grande bondade. Eu, o mais humilde dentre todos os presentes, representando os sentimentos dos que aqui se encontram, compungidos, e também sendo um dos mais experientes na prática da vida, proponho o seguinte: permaneceremos aqui nos mesmos serviços, contanto que tenhamos garantido o pão, o pagamento que nos couber e a prometida gratificação permanecerão com o vosso honrado mordomo, para fazermos as retiradas mais urgentes. Garantidos teto e pão, preferimos ficar aqui, embora sem lucros, nem ordenado exigido, a aventurarmos a sorte em outros solares, onde não haja talvez a vossa generosidade. Aqui nos conservaremos, pois, até o vosso regresso. As palavras do velho servidor foram aplaudidas por todos os que as ouviram em religioso silêncio. Cláudio Solano abraçou-o emocionado e após respondeu: agradeço a vossa dedicação. Neste momento, vossas palavras tocam o íntimo do meu coração. Podeis voltar aos vossos labores. Jamais olvidarei a prova de apreço que acabais de dar. Todos os serviçais cabisbaixos, inclusive o senhor do solar das sereias, estavam deveras comovidos. Silêncio tumular pairou por momentos no local onde se haviam reunido aqueles seres humanos. Foi Cláudio Solano quem retomou a palavra, terminando os seus pensamentos. Meus fiéis servidores, aqui deverei estar ao término de 1 ano a partir de hoje, precisamente, salvo algum sucesso ainda imprevisto. Se por acaso a sina for adversa, nessa hipótese deixarei em lugar seguro o documento com o qual podereis tomar posse deste castelo e seus domínios, onde espero e desejo que continuarão vivendo em harmonia uns com os outros, qual se todos constituíssem uma só família. Perderá o direito do que lhes outorgarei aquele que quebrar essa solidariedade. Quero que vivam em acordo pleno, como se fossem verdadeiros irmãos. Essas palavras ouvidas com crescente interesse provocaram soluços emocionados dos leais camponeses. O mordomo, não menos emocionado, disse então: Vós, Domine, não sois senhor, e sim um pai generoso para aqueles que vos servem de bom grado, gratos por vossas expressões confortadoras. Após estas carinhosas manifestações, dissolveu-se a reunião. Cada um buscou seu modesto lar, comentando o ocorrido com pressentimentos de sucessos futuros. Cláudio fez verbalmente diversas determinações para que fossem cumpridas durante sua ausência, quer continuasse vivo, quer perecesse. Ao entardecer desse dia, depois de se haver despedido de todos, partiu Cláudio Solano pela estrada real que rumava para o Oriente. Montando o negro corcel, seu predileto para longas peregrinações, desaparecendo, enfim, na ondulação de uma colina que ficava na linha divisória do solar do Cisne, pertencente a Márcio Tassiano e sua família. As trevas noturnas empolgaram a natureza, qual longo manto de crepe que descesse do firmamento sobre a terra, desolada viúva, após a morte honrosa de seu esposo, o sol, que se abismara no ocaso, como se este fosse um sepulcro no infinito. Quem atentamente seguisse o cavaleiro, após 3 horas de marcha acelerada, tê-lo-ia visto retroceder e depois aproximar-se de um demolido alcázar semi-oculto por uma das ramificações dos Alpes, a leste da Dalmácia. Havia nesses escombros alguns compartimentos do lado anterior, já invadidos por intonsos vegetais que lhes davam aparência selvática
de cárcere abandonado. Cláudio atou as rédeas do corcel, tirou-lhe o freio para que pudesse utilizar-se das ervas abundantes no chão, e após alguns momentos de imobilidade, para concatenar as ideias que o torturavam, esperou que decorressem as horas, que lhe pareceram séculos. Caminhou cautelosamente, ora pela estrada real, ora por dentro da floresta que a margeava. Avizinhou-se das terras de seu próprio castelo, na linha divisória com o de Márcio Tassiano, e ocultou-se em uma choupana abandonada havia muito pelos seus derradeiros habitantes. Antes de se esconder, lançou furtivo olhar para o solar do cisne, que, alvo e calmo, ficava a cavaleiro de verdejante colina. Inexprimível dor lhe constringiu o coração e fez que rilhasse os dentes, monologando: lanço a consciência ao averno. Haja o que houver, libertar-me-ei deste pesadelo que me enlouquece. Bruscamente emocionado e trêmulo, distinguiu um vulto de homem que, pelo trajar, reconheceu imediatamente descendo a encosta do Alcázar, Marcelo, seguido de fiel amigo, que jamais trai o ser humano, um cão que o acompanhava sempre quando saía para empreender ligeiras excursões. Era o denodado Plutão que seguia Marcelo, ansioso este por notícias do desventurado Cláudio. Ao sair, zelosa pelo consorte adorado, disse-lhe Dioneia: meu amigo, por que não vais acompanhado por Apeles? Nada receis, querida. Estou habituado a sair sozinho desde a infância. Felizmente não tenho nem fiz inimigos desde que aqui passei a residir. Beijou a esposa e partiu em direção do solar das sereias.